6h44, Ferreira já chegando por aqui. Bom dia, Ferreira. Bem-vindo de volta a Belém. Bom dia, dona Fábia. Bom dia a todo mundo. Duas canecas. Opa, tem uma do Santos aí, é? Tem uma do Santos. De onde? De Marituba, Olha, Uriboca. deixa eu arredar aqui. Aqui atendeu a nossa orientação, né? Que basta deixar na portaria da TV Liberal, Sim. que chega às nossas mãos, o Santos agiu assim. Perfeito. Então aqui está a caneca. Sem complicação, só vir, deixa pronto, Ferreira vai lá e recebe a caneca. O rival do Santos lá em São Paulo é o Palmeiras, né? Um dos rivais, Ah, que é hoje o você Verdão. trouxe rivais, sim. Então, aqui não é o Palmeiras, mas é o Verdão Futebol Chopp do Outeiro. Tá aí. Aqui está. Então, essa daqui, qual é a cidade mesmo? Uriboca, Marituba. Marituba Outeiro. e Outeiro. Então, exatamente. Pronto. São os dois participantes dessa semana, dando aí um destaque para os nossos times amadores que estão sempre por aqui. Quem é que você acha que vai concorrer aí? Essa semana, quem Sim. vai concorrer? Cinegrafistas. Cinegrafia. Ah, Isso. claro. Por isso são duas canecas, porque o time é grande. É muito cinegrafista, só gente fera. Estou ansiosa, então, para apresentar para vocês os nossos cinegras. O pessoal que faz parte das nossas equipes está por trás das câmeras, mas são fundamentais. Da capital e do interior também. Ah, interior também? É, dos cinegras que ainda não enviaram foto, que enviem para a gente mostrar aqui no Já está o puxão de orelha aqui. Da quinta-feira. Tá aí, então, Ferreira. Daqui a pouquinho, desafio. Antes disso, vamos falar do nosso esporte profissional, começando com o remo. Ontem também teve Paysandu, mas a gente fala logo mais sobre ele. Bom, o remo conseguiu, ao mesmo tempo, conquistar um ponto precioso e frear um concorrente direto, que é o Internacional. Se vencesse, sairia da zona do rebaixamento na rodada. Não conseguiu. Mas o empate teve efeito de vitória para o Leão Azul. Gol no finalzinho, ali no último lance. O Inter vencia por 1-0, o Remo estragou a festa dos gaúchos com o gol do Vitor Bueno. Noite de jogo importante no Gigante da Beira-Rio. O Remo, na 18ª colocação, com 22 pontos, foi até Porto Alegre encarar o Internacional, que estava uma posição acima e com um ponto a mais. As duas equipes com o objetivo de deixar a zona do rebaixamento no complemento da 23ª rodada. Sabemos que será um jogo muito difícil, né? Um confronto direto de 6 pontos. Montamos uma estratégia muito boa para enfrentar o Inter aqui, sabemos que é difícil, mas estamos confiantes em buscar um resultado positivo. E na torcida do Colorado tinha alguém com motivos de sobra para estar ali. O ex-atacante Yarley, ídolo do Internacional e do Paysandu, maior rival azulino. E ele logo comemorou o gol de Carboneiro, que apareceu sozinho no meio da área para bater de primeira. 1-0 com menos de 3 minutos de jogo. De boaça e a chegada do Carboneiro emendando. O Remo se lançou ao ataque, fez pressão na defesa do Colorado, mas não conseguiu finalizar no gol de Matheus Cunha. Em mais um ataque do Inter, Carboneiro recebeu sozinho e bateu na saída de Marcelo Rangel. Só que a bola foi para fora. Aliás, Carboneiro estava se tornando o nome do jogo. Teve mais essa chance de ampliar. A primeira finalização azulina veio aos 33 minutos, num chute despretensioso de Zé Wellison. Só que o mesmo Zé Wellison deu esse passe errado no meio e provocou um contra-ataque colorado. Depois da troca de passes, Bruno Henrique finalizou nas mãos de Marcelo Rangel. Para tentar mudar a história do jogo, Léo Condé fez 2 substituições na volta do intervalo. Tirou Leonel Pico e Marcelinho, colocando Vitor Bueno e o estreante Galeano. Mas as coisas ainda continuavam ruins para o Remo. O time não conseguia se entender em campo. Léo Condé, não estava fácil mesmo. E as coisas poderiam piorar depois do erro de Tchamba. Carboneiro, em outra oportunidade, cara a cara com Marcelo Rangel, chutou. E o goleiro azulino evitou o segundo gol do Inter. E aí surgiu o Vitor Bueno na bola parada. A primeira obrigou Matheus Cunha a fazer essa defesa. Depois, na cobrança de escanteio, Tchamba cabeceou por cima do gol. Quem também não acertou o alvo foi Aleph Manga. Bom, lembra da bola parada de Vitor Bueno? Ela foi decisiva. O gol veio no último lance da partida, nessa belíssima falta cobrada pelo meio-campista.
irritação de Paulo Pesolano e a alegria de Léo Condé. Foi na hora, feeling mesmo. Acho que ele colocou só um cara na barreira. Acabou me desafiando aí a chutar no gol e acabei sendo feliz aí. Depois de ter sofrido um gol no início da partida e levar alguns sustos, o Remo mostrou valentia para evitar a derrota nos minutos finais. O empate em 1-1 com o Internacional fora de casa ainda não tira o time da zona do rebaixamento, mas traz um sentimento de alívio para aquilo que poderia ter sido um resultado pior. Porque foi a partida, acho que um ponto justo. É claro que queríamos a vitória, mas acredito que nós lutamos até o final, fomos merecedores desse gol. Muita entrega, muito trabalho. Saímos aqui com um ponto super difícil, que é jogar aqui dentro sempre contra o Inter. Agora é trabalhar, focar na próxima partida, passo a passo aí, com humildade, vamos conseguir o nosso objetivo. Um primeiro tempo bem ruim do Remo, Internacional absoluto no jogo, poderia ter construído o resultado ainda no primeiro tempo ou em parte do segundo tempo, mas os ajustes feitos pelo Léo Condé transformaram o time do Remo, que também tornou-se mais agressivo pela necessidade, estava perdendo por 1-0 e aí foi criando situações no jogo. A entrada do Vitor Bueno contribuiu muito. O Remo acabou contemplado no final com esse empate em 1-1, que é muito precioso sob todos os aspectos, no aspecto moral, inclusive, porque o time se mantém confiante para o próximo desafio, que é daqueles, né? Encara o Fluminense no Maracanã, no próximo sábado. Esse Fluminense que virou em cima do Palmeiras, perdia por 2-1, virou para 3-2, também está revigorado com o técnico interino, que é o Marcão, no lugar do Zubeldia. Então vamos ter no sábado esse Fluminense revigorado e esse Remo que se mantém batendo a porta de saída do G4, vamos considerar assim, né? É um time que se supera, é um time que se agiganta, que tem a sua organização, tem as suas limitações e trabalha contra as próprias limitações para ir pontuando como vem ocorrendo. O Remo está numa faixa mediana das últimas 11 rodadas, que é a fase do crescimento da equipe. O Remo estaria numa posição média dentro da competição, no entanto, permanece na zona do rebaixamento por conta daquele passivo lá do começo da competição, do mau começo do Leão Azul, mas de qualquer forma vai alimentando a esperança de conseguir o seu objetivo. Dá para entender que, pelo que tem mostrado, o Remo no mínimo briga até o final, né, até as últimas rodadas, para se manter na Série A para 2027, com reais possibilidades, não há dúvida. É exatamente isso. A gente vem, inclusive, atualizando, né, porque uma das curiosidades é como é que fica agora o Remo em relação a esse empate. Conseguiu sair da zona? Pois ou é. está perto? Está batendo a porta de saída. Veja agora aqui a tabela da Série A, né, que traz essa informação em números bem completa. Está ali o Remo na 18ª posição com 23 pontos, mas aí o Internacional é o primeiro time fora com apenas um ponto a mais. Sim. Depois o Grêmio com 2 pontos a mais, o Santos com 2 pontos a mais. São times que o Remo pode até superar na próxima rodada da competição. Então essa é a perspectiva dos azulinos, por mais difíceis que sejam esses jogos que o Remo tem pela frente. Fluminense, depois o Curitiba, depois o Flamengo, é só pedreira, mas é a realidade de quem disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. É isso. As vitórias, elas são necessárias, né, para que se consiga sair da zona de rebaixamento, porque está batendo na porta, como você falou, mas segue batendo na porta há um tempinho. Eu acho que o mais importante é ele se manter em condições. Sim, né? sim. Porque se mantendo em condições, para quem teve um começo tão ruim, Pois é. não deixa de ser mérito. Com certeza. E agora, Paysandu. Agora, o outro lado da Vamos moeda. pesar o clima um pouquinho. O Paysandu ontem à noite em Araraquara, interior de São Paulo, goleado por 4-0 pela Ferroviária. Vamos ver como foi essa derrota que derrubou o Paysandu da 4ª para a 6ª posição. O torcedor do Paysandu foi dormir de cabeça cheia, descontente não apenas com o placar, mas principalmente com a postura do time em campo. Tem que ter a cabeça muito boa para trabalhar, toma uma porrada de 4-0, que nem hoje a gente tem uma vontade imensa de esculhambar o vestiário e não dá. Tu não pode perder os atletas, entendeu? Tem que tratar com respeito.
são seres humanos, a dificuldade é enorme. A mesma indignação que o torcedor sentiu, o técnico Júnior Rocha também experimentou. Isso porque desde o primeiro minuto o Paysandu pareceu desligado. A Ferroviária conduzia a bola com liberdade. Após o cruzamento, Vitor Barreto abriu o placar. O segundo gol saiu antes dos 10 minutos, de novo com Vitor Barreto, que dessa vez acertou um belo chute. Ainda atônito, o Paysandu quis mostrar que não estava nocauteado. Em um lampejo de organização, forçou o goleiro a fazer uma boa defesa. Só que a Ferroviária foi melhor até nesse quesito. Tocou a bola até quase ir parar dentro do gol. Para o Paysandu, o que restou foi a bola parada, mas até isso era ineficiente. Curiosamente, uma falta a favor do Paysandu deu continuidade à derrocada. Isso porque um jogador da Ferroviária não deu o devido espaço para Pedro Henrique, que cobrou a falta mesmo assim. A arbitragem deixou o jogo correr e o contra-ataque do time paulista levou perigo com o chute de Albano. Por isso, Pedro foi reclamar com a arbitragem, que deu o segundo amarelo e expulsou o volante bicolor. E se com 11 estava difícil, com 1 a menos ficou ainda pior. Juninho fez o terceiro da Locomotiva. O quarto se originou de uma saída de bola desastrosa. Douglas Esquilo fechou a goleada. 4-0 Ferroviária. Se a vitória poderia ter dado a vice-liderança e a classificação praticamente encaminhada, a derrota, pelo menos na tabela, não é tão ruim quanto parece. O Paysandu continua dentro do G8, mas o que mais preocupou foi a atuação diante da Ferroviária. Desculpa ao torcedor e assumo a responsabilidade aqui. E terceiro, que a gente promete, nós todos, prometemos uma postura diferente contra o Ituano, né? Não tem como a gente ter uma postura de início de jogo, a qual nós tivemos hoje aqui. Tomar 2 gols em 10 minutos. Poucas vezes a gente viu o Júnior Rocha tão abatido quanto pareceu aí depois de uma derrota por 4-0 com uma atuação pífia do Paysandu. Antes do jogo, a questão que eu levantava era: que Paysandu que nós vamos ver? É o Paysandu das proezas, das viradas, aguerrido, imponente, ou é o Paysandu dos vexames, o Paysandu apático que nós já vimos em rodadas recentes do campeonato? O Paysandu tem sido esse time extremista, né? Ou ele é o time dos vexames ou é o time das proezas. Enfim, foi o time dos vexames no jogo de ontem, mas não se imaginava algo tão acentuado, né? O time da Ferroviária sobrando em campo no começo do jogo, aí construindo o resultado e se tornando completamente dono do jogo. E o Paysandu fica com um homem a menos, as coisas pioram. Agora, goleado por 4-0 pela Ferroviária. Qual é a consequência disso? Há um impacto, porque, sobretudo, eleva o nível das cobranças. Com certeza. Não só o nível, mas a forma das cobranças, que passam a ser mais desumanas. E aí o Paysandu no sábado já enfrenta o Ituano, lá no interior de São Paulo, no penúltimo jogo desta fase da competição. E o último, que vai ser contra o Maringá em Belém. Qual é a realidade do Paysandu no campeonato? Isso a gente tem através da classificação da competição, que já vai aparecer aqui na tela, né? Classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, com a derrota de ontem do Paysandu. O Paysandu perdeu 2 posições, ele era o quarto, caiu para o 6º lugar. Qual é o problema para o Paysandu? É a posição? Não, é a pontuação. Ele tem 26 pontos. Aí você tem fora da faixa verde, ou seja, times que estão buscando acesso à zona de classificação. O Amazonas tem 24, o Caxias tem 24, o Maringá tem 24, o Floresta tem 24, o Maranhão, o Figueirense. Então, são times que estão apenas 2 pontos abaixo do Paysandu e batendo a porta de entrada do G8. 2, 4, 6 times que estão batendo a porta de entrada. Na próxima rodada, o Paysandu enfrenta o Ituano. Se perde para o Ituano, pode até sair
da zona de classificação. E aí imagine como fica a última rodada em que o Paysandu vai jogar contra o Maringá em Belém, e o Maringá é um concorrente direto, está ali com 24 pontos. Os números, eles não são assim de tirar o sono do torcedor do Paysandu, mas a performance da equipe, a irregularidade da equipe, o time imprevisível que é, no mínimo o time do Paysandu é esquisito. É um time capaz de viradas como aquelas contra Botafogo da Paraíba, contra Guarani, contra Confiança, e igualmente capaz de ser goleado com um time com impotência em campo, é para você estranhar, no mínimo estranhar, o que tem sido esse time do Paysandu. Está faltando, no mínimo, personalidade dentro da competição. E a gente sente essa variação toda vez, né? Então, uma hora o time tem aquela força, faz a virada. E não é só de um jogo para outro, é dentro do próprio jogo. Porque quando a gente quando se fala das viradas, o Botafogo da Paraíba, o Paysandu virou para 4-2, mas é preciso considerar que ele tomou 2-0 por um mau começo. Do Guarani, ele tomou 2-0 por um mau começo. Do Confiança, ele estava perdendo por 1-0 para o Lanterna do campeonato por um mau começo. Aí ele consegue reagir. Aí no jogo seguinte ele volta a ser o apático de antes. Então isso aqui não cabe. Não dá. É isso. Bom, a gente vem falando mais sobre Remo e Paysandu no nosso segundo tempo. Agora a gente abre espaço para um trabalho muito bonito, que já falamos na semana passada, e o Ferreira tem envolvimento direto nessa história. Conta pra gente. Pois é, essa história ocorreu sexta-feira em Santos, lá no interior de São Paulo, no lançamento do documentário de Manuel Maria. Foi um trabalho que aí eu vou puxar aqui, vou colocar o pronome na primeira pessoa, claro. Fábia. Dali eu fiz o trabalho de pesquisa, o trabalho de gravações, de elaboração de roteiro, de edição. No processo de edição, teve o apoio operacional do Rafael Oliveira, lá em Castanhal, para a gente fechar um documentário de 28 minutos, contando a história do homem e do jogador Manuel Maria, um paraense que jogou no Santos de Pelé, lá no final dos anos 60, início dos anos 70, e até hoje é idolatrado lá em Santos, interior de São Paulo. Veja como foi. 34 gols em 174 jogos pelo Santos. E para mim era tudo graça, porque cheguei no maior time do mundo, com o maior jogador do mundo. E ali, a história aconteceu. O Manuel Maria agora tem as suas memórias eternizadas pelo documentário Manuel Maria, a Pérola da Amazônia, produzido pelo jornalista Carlos Ferreira. Toda grande história está fracionada, tem um registro aqui, outro ali. Então, o que eu fiz? Uma grande pesquisa para juntar do que havia de registros da história do Manuel, adicionar o material inédito das gravações que eu fiz e organizar um relato da história do homem e do jogador. Realizado, né? Então, a gente fica muito feliz e eu vou guardar, sim, para a minha vida toda e meus filhos, meus netos, enfim, todos eles possam ver aquilo que eles não viram, né? Que não podia, mas sem palavras, cara, estou muito feliz. Nascido em Belém, o Manuel Maria fez parte do inesquecível Santos dos anos 60, o melhor time da história do futebol. Ele é sensacional. Gostava de ficar com ele nas viagens, revezava às vezes com ele, às vezes com o Edu, mas nada que maculasse nosso relacionamento, não há distância que nos separe. O Mané é fantástico. Eu sempre falei, nós somos considerados irmãos, e eu sempre falei que o Mané, ele era um Garrincha com velocidade, porque o que ele fazia no lado direito era algo incrível, e até nós brincávamos muito durante as partidas, que eu dizia assim, Mané, o que você fizer de um lado eu vou fazer do outro, e vice-versa. Então era uma coisa fantástica, uma amizade incrível. O Camisa 7 foi um dos grandes parceiros do Rei Pelé dentro de campo, mas foi fora das quatro linhas que a relação entre os dois cresceu e a amizade ficou cada vez mais forte.
nossa convivência é muito grande, de família mesmo, né? Quando a gente passou a conhecer, a conviver mais, de viajar, e fazer as viagens juntos. Então, para nós, nossa, é a família juntos. Você viu que eu brinquei com ele agora? Aconteceu naturalmente, né? Ele para mim sempre foi um ídolo maior, né? E de repente se tornou uma amizade de irmãos. E eu agradeço muito a Deus por isso, né? Por ter sido amigo dele. E eu costumo falar que o troféu mais lindo que eu ganhei no futebol foi ter a amizade dele. Um dos grandes ídolos da história do Santos em uma homenagem mais do que merecida. A homenagem, ela é boa quando se faz em vida, né? E o meu pai, ele recebeu muitas homenagens ao longo da vida, né? Então isso nos deixa muito satisfeitos. E mais uma, né? Que ele está recebendo. Eu não sei se mereço tanto, mas os meus filhos merecem, os meus netos merecem. E eu agradeço a Deus sempre por tudo. Amanhã e quinta-feira eu vou trazer trechos do documentário. Hoje foi, enfim, o espaço dessa reportagem da TV Tribuna, lá de Santos. Não preciso nem dizer o quanto foi gratificante ter esse resultado do evento, muito prestigiado lá no Museu do Pelé, da região portuária de Santos. O que me chamou muito a atenção, primeiro eu preciso dizer o seguinte, esse documentário, algo que nem estava planejado, mas lá no pós-exibição ficou decidido que o filme estará na programação do cinema do Museu do Pelé. Então passa a ser um atrativo do Museu do Pelé, será exibido lá em eventos que vão ser programados pela administração do museu. O segundo é como que a cidade de Santos reverencia os ídolos do Santos. Isso é muito bonito. Há um time dos ídolos eternos do Santos, os parceiros do Pelé, e eles se mantêm juntos, em contato permanente, participando de eventos. Estavam todos nesse evento do documentário do Manuel Maria. Ficou esse, aí o cinema do Museu do Pelé, ficou esse exemplo para todos nós, né, de como deve ser tratado quem construiu uma história. Verdade. Que, no caso, eleva muito a cidade de Santos. Mas o Santos é o primeiro grande time para o mundo. É o primeiro grande time, pelo menos aqui da América do Sul, a se projetar para o mundo na geração do Pelé, e esses ídolos têm o merecido tratamento. Vale para reflexão aqui no Pará, por exemplo, de como são tratados os ídolos de Remo e Paysandu, onde nos clubes ainda há mais ciúmes do que reverência aos ídolos. E talvez deixar de estímulo, né, a criação de museus, porque estamos falando aí do Santos, que tem muita história, tem o seu espaço reservado a exaltar quem construiu essa história. Remo e Paysandu também são times que têm muita história. Tuna também, a gente não pode deixar de citar. Então, ter um espaço, um museu aberto à visitação, é muito interessante. Talvez seja uma dica aí para também valorizar esses jogadores, como você mostrou aí na reportagem. E com algumas singularidades aqui em Belém, né? Remo e Paysandu têm estádios separados por 200 metros. Pois é. É a segunda menor distância entre estádios e clubes rivais no mundo. Isso não é explorado, deveria ser. Né? Os ídolos, as histórias, a paixão, a história do Repá. O Repá que hoje é reconhecido como um evento singular do futebol brasileiro, porque divide o estádio meio a meio. Não há mais isso nas grandes rivalidades do Brasil por uma questão de segurança, que ainda é possível, e com muita festa das torcidas. O Repá é singular. Remo e Paysandu tem grandes ídolos. A Tuna, você lembrou, tem grandes ídolos. O Manuel Maria é um fruto da Tuna luso-brasileira, que a Tuna também não dá a devida importância, como não dá a outros grandes ídolos. Então isso precisa passar por uma reflexão. E o Santos, ou melhor, a cidade de Santos é um grande exemplo. Nós almoçamos, tivemos 2 eventos, né? O jantar da sexta e o almoço no sábado com os ídolos do Santos. E por onde eles passam, eles são festejados, inclusive por crianças.
tendo jogado lá nos Olha anos aí. 60, 70. Porque a história está sendo contada. Porque a história está sendo contada, está mantida. É né? isso. É essa que é a questão. Há uma celebração permanente. Aí, que sirva de inspiração. O Manuel Maria fala no final que ele não sabe se ele merece tanto, e ele merece sim. E acho que quem merece também os parabéns é Carlos Ferreira, que foi quem conduziu esse documentário. É uma pessoa que faz a história ser preservada. Então, parabéns, te admiro muito por isso. E que muitos outros documentários possam vir, para que a gente possa aprender muito mais sobre história com você, Ferreira. Obrigado, você é generosa. Vamos lá para os amadores? Desfile começa com quem? Quem é que Bora pinta lá. na tela? A gente esperando aqui. Repá do Resenha FC de Benevides. Aí estão azulinos e bicolores na tela. Quem vem agora? Paysandu dos amigos da WE39, Cidade Nova, Ananindeua. Outro Paysandu da Associação dos Peladeiros de Capanema. Olha, o Clube do Remo de Igarapé-Miri. A força desses clubes se traduz assim, né? Representados aí no futebol amador pelo interior do estado. Real Madrid, Cidade Nova 5, Ananindeua. O OSV e o Expresso Pátio Marambaia, Belém. Seleção do Uruguai, do município de Salinas. Panelinha Futsal, anos 80, Bragança. Ah, nessa foto, volta só um instantinho, rapidinho aí. Você vê o goleiro ali, né? O primeiro goleiro, são dois, o primeiro goleiro da direita para a esquerda, e ao lado está o Jobson, que foi uma fera do futsal e depois no futebol, ídolo do Paysandu, e brilhou na Tuna e jogou no Remo também. Santos do Uriboca, Marituba, o time da caneca. Ah, é verdade. A galera que está aqui na caneca. Não foi planejado isso, mas deu Que certo. coincidência boa. Tá aí. Então, e agora quem é que vem? O ARBVC, São Domingos do Cabim. Fechamos aqui? Fechamos. Na Vamos verdade, agora? é isso mesmo. A ARBVC com duas versões ali. Aí. Fechamos os times amadores estáticos. Hora de movimentar. Vamos balançar a rede com o Pietro Lorenzo da Escolinha Valparaíso, Belém, na cobrança de falta. Olha como ele Boa, acertou Pietro. o ângulo. Balançou a rede está surrada ali, né? Mas o gol foi bonito. Bonner, que não é William nem jornalista, recebe esse passe. Ele tá jogando com muleta. Pois é, olha que dá o passe aí pro Bonner fazer o gol. Boa. Fez certinho. Um belo exemplo, né? Muito bem. Gol do Remo no Repá dos Pais, da Prodepa. André Davi do Bayern, Canaã dos Carajás. Para você rever. Cobertura. Tirou do goleiro, botou na rede. Depois desse aí que veio do Canaã dos Carajás, Davi Saraiva, da Escolinha Chute para o Futuro, Cabetá. Cobrança de pênalti com bola no ângulo. Rodrigo Muniz, o goleiro do Real Blumenau em Santa Catarina. Está aí o destaque para o goleiro. Onde a bola rola e tem paraense em ação, está fadado a aparecer aqui na tela pode do mandar. Bom Dia. Pode mandar para cá. Francisco Irã, Peladeiros da Farmácia, em Marabá. Quando você Peladeiros da Farmácia, você pode imaginar que maneira com a marca da farmácia, né? Pastor do Futsal de Anajás. Que golão, hein? Boa. Muito bom. Que golaço do Pastor. O time de futsal lá em Anajás. Tem mais? Tem gongo, Fábio. Oxe, bora Olha ver o pastor Rômulo, mais um pastor. Que é isso? Que pecado, hein? Pastor Rômulo do Corpão Riacho Doce. Pegou mal. Breves. É isso. É isso. Fechamos com gongo? Essa bola deve estar pousando em Marte agora. Foi longe. Fechamos com gongo e já deixa para o nosso desafio de hoje. Que desafio é esse? Vamos lá. Bora Bem lá. objetivo, Fábia. Tá. Vamos lá, o desafio de hoje. Olha aí o garotinho para cobrar o pênalti. O que vai rolar aí? O garoto perde o gol e chora. Oh, tadinho. O garoto faz o gol e não vê. A bola vai fora.
bola fora e ele recebe um abraço do goleiro, solidário. Entendi. Né? O goleiro defende com o pé ou o goleiro desvia para escanteio? Eu vou na letra A. Perde o gol e chora. Perde o gol e chora. Não quero ver ninguém chorando, mas se for esse, eu quero ver. Faz o gol e não vê. Acho que pode ser A ou B, Ferreira. Perde o gol e chora ou faz o gol e não vê? A ou B. E você de casa pode fazer sua aposta. 99943-0002, A, B, C, D ou E. E daqui a pouquinho a gente vem com o resultado. Lembrando que está zerado o placar. E vamos começar a nossa disputa da semana. Está zerado desta semana. Semana passada não, foi 3-0 que passou, Ferreira. Não, que verdade. isso. Que passou. Agora ela estava dizendo que tem que preservar a história, tem que contar a história. Agora ela não quer mais a história. Nessa história eu não quero lembrar, não. Só olha para frente. Volto daqui a Tchau, pouco. Valeu. Até já. 8h23, Ferreira chegando por aqui. Já vamos direto aos amadores. Bom dia novamente, gente. Olha aí o Bom Jardim, bairro do Jurunas, Belém. Abrindo esse segundo tempo dos times amadores. Depois do Bom Jardim vem o Bom Jesus, Master Tapanã, capital. Atlético Castanhalense. Adivinha de onde é o Atlético Castanhalense? Castanhal. Sério? Uhum. Avançando agora com quem? Galera da Segunda, Souri. Foi ontem. O Kings Master, campeão barcarenense de basquete. Olha aí o basquete também na tela do BDP. Resenha dos Amigos, município de Breves. Juvemaster, Sacramento, Belém. Filhos da Vila, Souza, Belém. O Twister FC, Cidade Nova, Ananindeua. Seleção do Clube Xingu, Altamira. Fechou aqui. Fechou. Hora do desafio. Vamos saber quem ganhou hoje? Opa, vamos lá? Revendo aqui o desafio, o garotinho vai para a cobrança do pênalti e aí vem as hipóteses. Ele perde o gol e cai no choro, ele faz o gol e não vê, bola fora e aí ele recebe um abraço do goleiro defende com o pé, o goleiro desvia para escanteio. Eu apostei na letra A e na letra B. Letra A perde o gol e chora, letra B faz o gol e não vê. Vale a pena ver, viu? Bora lá? Bora lá. O lance completo. Que abusado. Opa! Que moleque abusado, olha só. Boa! Ele foi na certeza. Ele tem certeza que fez o gol, mas ele não fez questão de não ver. Cara torta, isso é que é cara torta. É isso. Finalmente estou aparecendo de novo. Depois de um tempo de descanso, volto ativa. 1-0 para mim, já comecei bem essa semana, Ferreira. Muito bem. Lembrando que quem leva a caneca da semana são os cinegrafistas. Você sabe que a gente acabou pulando aqui os palpites, né? Mas amanhã a gente traz, sem problema. Tem. Amanhã a gente traz. O tempo está um pouquinho curto, porque a gente ainda tem que falar de Paysandu e de remo. Vou falar em pular o Paysandu, bem que poderia ter pulado a fogueira, não pulou. Pois é. 4-0 para a Ferroviária ontem à noite em Araraquara. A goleada sofrida pelo Paysandu, você vê aí, a Ferroviária, logo no começo do jogo já abriu 2-0, enfim, não chegou nem a sofrer, né? E o sofrimento foi todo do Paysandu com essa goleada que deixa o time em maus lençóis na competição. É bem verdade que o Paysandu é o 6º colocado, tem seus 26 pontos, tem 2 jogos para fazer. Sábado contra o Ituano em Itu e no outro sábado em Belém contra o Maringá. Ainda tem expressivas possibilidades de classificação. O problema é o que tem sido o time do Paysandu, imprevisível e inconfiável, sobretudo inconfiável, nessa reta decisiva da fase classificatória da Série C. Na Série A, na elite do Campeonato Brasileiro, o Remo sofreu durante a partida toda, mas no final fez festa. Logo no comecinho, 3 minutos de jogo, o Internacional fez 1-0. Sabe que no momento em que eu liguei para ver o jogo, Fábia, já estava na comemoração do Internacional. A bola mal rolou e o Inter fez 1-0. Aí o Remo se segurou diante de várias oportunidades que o Internacional criou. E no segundo tempo, depois de o Remo ter sido melhor que o Inter no segundo tempo, ter criado boas oportunidades, o Vitor Bueno, do meio da rua, acerta esse chute que é desviado
por um membro da barreira, e aí tira o goleiro da jogada, a bola morre na rede, aí está, a bola morre na rede, e o Vitor Bueno comemora. Essa bobagem de jogador tirar a camisa para comemorar, levar cartão, esse pois momento. Os jogadores têm cada mania. Se empolga demais. Mas enfim. Mas foi o herói dessa conquista de um ponto precioso do Clube do Remo ontem em Porto Alegre. O Remo segue na 18ª posição, agora com seus 23 pontos, está um pontinho abaixo do 16º, que é o Inter. O Inter é o primeiro time que se salvaria do rebaixamento se o campeonato terminasse agora, mas o Remo tem aí grande parte do campeonato pela frente para tratar da sua permanência. O próximo passo do Remo vai ser sábado no Rio, no Maracanã, contra o Fluminense. Tá aí, vamos trazendo as informações ao longo da semana. Obrigada, Ferreira. Te espero amanhã e espero você amanhã também, quarta-feira. Até já.